Sejam muito bem-vindas ao Papo Sabe Médica. Hoje eu vou conversar com a doutora Charla. Ela é médica patologista e eu tenho enorme prazer de poder trazê-la aqui. A Charla vai compartilhar a história dela como médica investidora. Oi, Charla! Oi, Suzana, boa noite. Boa noite, tudo Só ajustar aqui. bem? Tudo bem? Gente, vocês estão ouvindo bem a Charla? Comenta aí. Pra mim tá um pouquinho baixinho, mas eu escuto bem porque eu tô no lugar. Ah, não, eu acho que é meu áudio que tá um pouquinho baixo. Eu coloquei no microfone aqui, vê se tá melhor Tá agora o ótimo, áudio. tá ótimo. Era o meu áudio tá um pouquinho baixo. Bem-vinda, Charla. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Estou ansiosa para bater esse papo com você, te conhecer um pouco melhor. Né? Eu sei que foi uma aluna aí super dedicada da turma 15. Então, conta pra gente um pouquinho sobre você, sobre a sua vida profissional, um pouquinho da sua vida financeira para os colegas entenderem que tipo de médica você era, se era do tipo poupadora ou desorganizada. Se apresenta pra gente, por favor. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Charla Kumari. O meu nome é diferente, assim, porque meu pai é indiano e eu sou nordestina, nasci na Paraíba, mas moro aqui em Manaus. Eu fiz faculdade de medicina aqui em Manaus, na UFAM, e a residência médica em patologia no HUGV. Tudo aqui em Manaus mesmo. Então, desde que eu formei, eu fui selecionada para ser instrutora de ACLS. Então, eu já comecei a trabalhar como ensino, estudo de ACLS. E atualmente eu sou médica patologista e eu gerencio um laboratório de patologia num centro de oncologia aqui em Manaus. E desde a minha infância, eu tenho o hábito de poupar. Então, eu tinha uma mentalidade de médica poupadora, criança poupadora, porque os meus pais concediam a mim e a minha irmã uma conta corrente que também tinha a opção de poupança quando a gente era criança. E desde a da infância, adolescência, a gente teve esse hábito de poupar. Mas a gente não conhecia o mundo dos investimentos, de como fazer aquele dinheiro crescer. Então, eu digo que a minha mentalidade foi sempre de poupadora. E o curso me ajudou a rentabilizar o meu dinheiro, fazer realmente crescer de pouquinho em pouquinho, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu entrei aos 16 anos, eu buscava projetos para fazer monitoria ou estágios que fossem supervisionados e eu recebia bolsa também. Nunca gastei tudo aquilo que do que eu ganhava. Eu sempre tive esse hábito de poupar e fazia renda extra, né? Eu fazia trança, que nem essa que eu estou fazendo aqui, fazia capas de livro, vendia ou docinhos ou sanduíche natural. Nunca tive vergonha de fazer isso, afinal era o meu trabalho. Vergonha tem é quem não sabe fazer para trabalhar, né? Então, eu sempre gostei de fazer isso, dava aula de matemática, de física, e o que faltava no meu controle financeiro era justamente aquilo que eu poupava, saber rentabilizar de pouco a pouco. Então, essa característica de guardar o dinheiro refletiu no meu controle financeiro. Eu não gasto além do que eu ganho, sempre vivo com menos, e isso me ajuda a refletir no meu estilo de vida, na tranquilidade que eu vivo, apesar de eu fazer muitas coisas, me divertir, valorizo muito tempo com a família, com os amigos. Então, eu acredito que saber gerenciar o próprio dinheiro é um estilo de vida para você viver com segurança e se planejar para o futuro. Charla, que mente empreendedora, hein, Charla? Vamos explorar mais essa mente empreendedora aí de uma jovem que já colocava o dinheiro, né? Já fazia de tudo aí para fazer uma renda extra. Eu nunca tive isso, Charla, nunca. Olha, vou te dizer que tenho assim uma super admiração, porque nunca fui poupadora, tá? Nunca fui gente poupadora. Eu era daquela que minha mãe me mandava 1.000 e eu precisava de 1.100 no mês. Ainda ligava, mãe, por favor, me manda mais 1.000, né? Ou mais 100, mais 1.000 não tinha não, viu, gente? Me manda mais R$ 100, mãe, por favor. E gastava tudo, sabe? Nunca tive uma mente assim de fazer uma renda extra, de fazer alguma coisa para ganhar dinheiro.
eu era meio envergonhada, assim, algumas crenças limitantes, né? Tanto que quando eu fiz medicina, a minha mentalidade é assim, graças a Deus fiz medicina, que eu não preciso vender nada, é só eu me sentar, pegar minha caneta, meu papel, fazer meu bom atendimento, tá tudo resolvido. Você vê, né, Entendi. como a mentalidade da gente, né, nos atrasa em alguns pontos. E eu tive muita dificuldade, assim, de oferecer o serviço que hoje eu ofereço, justamente por causa dessa crença limitante. Mas como é que você me conheceu? Então, eu conheci o seu curso, né, do Salve Med, Doutora Investidora, através do Instagram. E eu sempre via as postagens e me interessava pelo conteúdo. Então, eu fiquei namorando aquele curso por um bom tempo. E Foi? aí, Quanto tempo eu, você me segue desde eu acho que quando? foram alguns meses. E aí, eu fui atrás dos conteúdos que estavam disponíveis. Então, assim, as suas postagens, vídeos curtos na plataforma do Instagram, do próprio YouTube, na comunidade lá do Facebook. Então, assisti tudo aquilo e pensei, nossa, deve ter algo a mais. Ela não vai colocar tudo de graça ou tudo disponível assim sem fazer o curso. Deve ter algo a mais, deve valer a pena. Mas tem muita Então, coisa gratuita, não tem não, Charla? tem muita coisa. Olha, eu aprendi muito somente vendo a sua plataforma online, sem ter feito o curso. Mas eu digo que o curso vale muito a pena, porque a tua metodologia é ótima, traz a nossa realidade, inclusive nesse tempo corrido que nós temos, né? Separar um tempinho, porque o tempo é uma questão de prioridade. Então, foi assim que eu conheci, através das redes sociais, e gostei muito. E me disse uma coisa, você participou da Semana da Médica Investidora? Participei, assisti às aulas, como você Agora eu falou, quero que né? tu me conte a tua experiência da Semana da Médica Investidora, porque as meninas que estão aqui, a maioria delas estão aí no meio da Semana da Médica Investidora. Sim, Porque a aula um foi ontem, né? Então, a aula que eu falo sobre ter o dinheiro rendendo, ter o seu dinheiro valorizando, o dinheiro trabalhando, falo sobre inflação, sobre a bolsa e já incentivo a abrir uma conta na corretora. E amanhã vai ser a aula 2 em que eu falo sobre os melhores investimentos, falo aquela rota da médica investidora, né? O do primeiro start, passo, né? girando a chave Gerada a cerebral, chave. incentivando, controlando, até você chegar no ponto investindo. E aí, na sexta-feira, a gente vai ter aula 3, tudo às 23. Então, me conta a sua experiência aí da Semana da Médica Investidora. Eu estava viajando na época da Semana da Médica Investidora, mas nem por isso eu deixei de assistir. Então, eu reservei um tempinho, olhei as aulas, gostei bastante. Inclusive, na primeira ou na segunda aula, você já mostrava aquela calculadora do cidadão, que eu achei incrível, uma ferramenta disponível para qualquer pessoa simular o quanto que ela quer se aposentar e quanto deve investir por mês. E eu não sabia dessa calculadora. Achei muito legal o método, muito fácil de usar. E a semana da Médica Investidora é só o início. É só o início. Eu aconselho a todas que puderem fazer, dedicar um tempinho, porque mesmo com a nossa vida corrida, a gente precisa se dedicar, porque senão outra pessoa não vai se dedicar para nossas finanças, né? Se você delegar para o banco, por exemplo, eles vão sempre ter uma taxa de administração. Então, vale a pena nós aprendermos. A gente aprende tanta coisa difícil na faculdade, né, Suzana? Por que que isso a gente E não vai aprender? não, eu não sei nem o que, que eu digo da patologia. Acho que eu não digo nada, não. Vamos encerrar por É, aqui. estudar Porque microscopicamente todos os não, minha filha, sistemas a do gente corpo humano é encerra a conversa difícil. por aqui. A gente encerra a conversa por aqui sobre o que é difícil. Aí a gente para na É, patologia e tu fala sozinha. Porque, minha filha, a pessoa que estuda patologia acha que não tem capacidade de estudar investimentos, né? Então, as médicas têm capacidade, né? Eu acredito que depois que você passa por esse conhecimento, que você percebe, nossa, né? É um assunto assim que às vezes eu vou precisar estudar mais de uma vez. Vou precisar estudar uma vez, duas vezes, mas não como a medicina, que você, né, passa a vida toda estudando. Tipo, sempre se você como atualizando. patologista, sempre estudando, sempre se atualizando, e parece assim que você sempre tá com aquela sensação que falta muita coisa, que você tem que aprender alguma coisa. Gente, é uma loucura, assim, como a medicina nos consome, talvez por isso, né, Charla, que você passa tanto tempo sem estudar mais nada. Você só estuda medicina durante uma trajetória assim, muito longa da sua vida.
E é difícil Isso. conciliar as coisas. Mas É temos sempre o isso em desafio. prioridade. É sempre um desafio, né? Por exemplo, a gente está na faculdade, quer passar numa residência. Ah, mas eu estou fazendo internato. O que eu fiz na época do internato? Eu não podia pagar um curso preparatório muito caro. Então, qual foi a minha estratégia? Eu era praticamente a garota propaganda de um curso online de preparatório. Ganhei meu curso, ganhei bolsas para fazer cursos práticos. E dessa forma, apesar de eu não estar ganhando a renda extra, eu consegui um curso de qualidade para conseguir o meu objetivo. E foi dessa forma que eu fui estudando cada vez mais e me dedicando. E não sei, eu tenho a impressão que quando nós passamos por mais dificuldade, parece que a gente fica mais desenrolada na vida, assim, né? Parece que É quando você tem mais verdade. facilidade, parece que você se acomoda mais. Sim, eu estudei com bolsa E meu ensino médio todo, tanto no cursinho é, quanto na escola. E eu só agradeço a Deus e aos diretores, professores que sempre me ajudaram e tiraram minhas dúvidas, que não são poucas, hein, Suzana? Eu vivo te mandando dúvida. não, a Charalá não é uma pessoa de poucas dúvidas, mas eu adoro, porque significa que você está interessado em aprender mesmo. Então, assim, gente, eu respondo tudo, tudo, tudo. Eu acho que se passa uma pergunta ou outra, depois, quando eu vou falar com a pessoa que eu vejo, pelo amor de Deus, me desculpa essa dúvida passou, mas é muito difícil isso acontecer, de verdade. O que você considera, Charla, que foi sua maior transformação, assim, desde que você entrou no SAPMed? Mas antes de você falar da sua transformação, eu queria que você falasse uma coisa que às vezes eu gosto de saber. Porque quando a semana da médica investidora acaba, eu abro turma, né? Eu abro vaga para o meu curso. E teve alguma coisa que quase te parou ou você estava decidida? Olha, eu vou te contar um segredo. Eu entrei na última vaga do domingo, né? Na Que era assim, na repescagem. repescagem. Eu pensei muito em entrar no curso. Eu, ai, será que vale a pena eu investir realmente esse dinheiro? Mas valeu, todo Ah, então centavo você não que eu foi das paguei. vagas dos Eu fui boletos que sobraram. das vagas remanescentes. Mas não porque eu não estava acompanhando. Eu acompanhava os grupos do WhatsApp, do Telegram, mas eu estava bem na dúvida mesmo, porque. Me conte mais, Eu me conte mais. Aí eu acompanhei teus posts, né? Gostei muito do conteúdo. E aí eu até pensei assim, olha, se sobrar uma vaga para mim no domingo, que eu tava viajando, tava fazendo um estágio em Porto Alegre na época. Tava na seleção Uhum. do mestrado, foi uma semana super atribulada. Graças a Deus até passei no mestrado, vou começar esse Ai, ano. parabéns. Aí eu pensei, se no domingo eu tiver uma vaga, eu vou fazer o curso. Aí eu me inscrevi nessa última vaga remanescente. Então, se eu Mas foi, tivesse me mas inscrito foi antes, não teria porque, essa. mas foi porque você estava com dúvida ou foi pela correria? Foi os dois. Eu estava na correria lá por conta da seleção, estava estudando, acabei deixando o tempo passar e estava na dúvida se eu entrava realmente no curso, se eu ia ter tempo para assistir as tuas aulas, porque como eu estava viajando, eu queria me dedicar para o curso. O curso são 6 semanas, né? Então, eu encontrei outra dificuldade, é que quando eu cheguei aqui em Manaus, eu precisei ir para uma missão de selva. Não tinha sinal de internet e eu precisava entregar a tua atividade no prazo, senão eu não participava do Invest Day. Aí o que eu fiz? Lá na plataforma do Hotmart, tem a opção de você fazer o download da aula e assistir offline. Sim. E isso foi o que me salvou. Então, lá na missão, tinha alguns colegas que ficavam: o que é que tu está assistindo? O que é que tu está assistindo? Tá estudando aqui? Não acredito. Aí eu falei: tô assistindo algumas aulas. Aí eu ficava assistindo e assim eu consegui não perder o conteúdo e entregar as atividades no prazo. Então, era o meu medo, comprar um curso e não conseguir assistir, porque eu gosto de curtir aquilo que eu investi, né? No caso, o seu curso. E como foi para você? O que foi mais difícil dentro do SabMed para você? Ai, para mim foi a parte de aqueles parâmetros de ações, de fundos de investimento, tantos indicadores. Isso foi mais difícil para mim, porque eu realmente tinha dificuldade de entender aqueles termos técnicos. E do jeito que você fala no curso, eu consegui trazer para minha realidade, consegui entrar naquele site que eu te perguntei, até de um CDB, né? Ai, será que isso aqui vale a pena? A rentabilidade está tão boa.
será que vale a pena? Aí você já falou, já olhou o índice de Basileia? Aí eu peguei na minha anotação lá, eu nem lembro mais o que é o índice de Basileia. Aí fui, consultei, vi que realmente não valia a pena, era um risco, eu podia ter que acionar o FGC. E aí eu preferi não correr esse risco, preferi um rendimento menor, mas que fosse mais seguro. Então, Vocês foi mais verem, né, difícil. gente? Quando a gente escuta, assim, dicas, né? Dicas de investimento, olha, o CDB rende super bem e tal. Você pode estar caindo numa grande cilada se você não souber uma coisa básica, porque o índice de Basileia nem é difícil, é algo simples que você pesquisa no site do Google e você acha a resposta se o banco é confiável ou não, né? Então, e realmente, né, um investimento arriscado, só pela rentabilidade, Charla, né? Só pela rentabilidade que ele estava oferecendo, quando a gente Já é de compara se com a rentabilidade do desconfiar, né? Tesouro, você diz, opa, que essa esmola tá grande demais, né? É. Por que que ele está pagando tão acima do que o Tesouro está pagando? Então, só nesse momento, assim, na hora que você vê, porque o mercado, gente, ele oferece uma rentabilidade média ali. Todo mundo está oferecendo uma rentabilidade média, tá todo mundo competindo por você que é cliente. Aí chega um, te Uhum. oferece, não, eu te pago muito mais. Peraí, por que você tá me pagando muito mais se o mercado tá brigando aqui por mim, É. E aí né? entre os Então a pilares, gente né? A rentabilidade, o risco, o tempo, a segurança, segurança, tudo isso vai influenciar na nossa escolha. Aí depende e do que você esse está capaz isso. de apostar, né? Naquele momento. Quer ter risco ou E é não? um, e é um raciocínio que vai sendo desenvolvido. Por exemplo, essa, como diz na medicina, né? Ah, você vai comer bola. Essa bola você nunca mais vai comer, porque você É. vai ver, toda vez que você olhar o CDB, você vai dizer, peraí, o índice de Basileia, porque isso daí eu já aprendi. Ou seja, é Uhum. na prática, né? Você vai estudando, você vai praticando, você vai pesquisando investimento e vai evoluindo. Sim, a gente para até de ir tanto por recomendações, né? Ver que algumas recomendações nem fazem tanto sentido quando se estuda realmente os índices, os indicadores. Então, eu achei muito legal isso no curso, porque eu não entendia nada disso. Tem recomendações, por exemplo, que quando a gente está estudando para investir para longo prazo, né? Pensando aqui, poxa, estou pensando, né, em construção de patrimônio. Tem recomendações que eles pedem para você colocar o dinheiro em uma empresa esse mês e no mês que vem eles recomendam vender. Então, assim, são recomendações que às vezes eles mesmos não estão isentos daquela recomendação. Ou Uhum. então, se for uma carteira da corretora, a corretora ela tem interesse em que você faça negociações de compra e venda. Então, é muito complicado você receber uma recomendação sem entender. Tá? Não estou dizendo É. que toda recomendação é ruim, de forma alguma. Mas a gente precisa entender. Né? É, a gente tem que ter a E, mentalidade mais crítica, né, para receber essas com informações. certeza. E me diz, qual foi a sua maior transformação dentro do Sabe Médio? Assim, o que, que para você foi mais impactante? Não só financeiramente, né? Mas também questões de sentimento, porque a gente sabe que o dinheiro é uma quantidade ali, um número, mas que por trás ele representa muita coisa para a gente. O que, que para você foi mais transformador? Então, assim, logo depois que eu fiz o raio-x financeiro, eu pude ter mais organização, sabe? O médio me deixou mais segura no que eu posso investir, entendendo esses parâmetros, sem precisar de um terceiro, de um agente, de um banco, de um gerente que faça isso por mim. Então, isso me deixou mais segura, até porque eu já fiz investimento em banco e me arrependi por identificar o quanto se perde em taxa de administração em algo que eu mesmo posso investir tendo a rentabilidade maior do que no banco. Então, se uma transformação o SavMed me trouxe, foi organização e segurança nessa área financeira. Ainda tenho muito a aprender, mas eu aprendi bastante e fiquei bem feliz com o conteúdo do curso. Você fala que você era uma médica poupadora, né? Hoje você se considera que tipo de médica? Ah, e hoje eu me considero uma médica investidora, porque eu já sei como fazer investimentos. E de pouco a pouco, né? Não significa que a pessoa vai enricar de uma hora para outra, muito pelo contrário. Aquilo que a gente conquista ao pouco a pouco é melhor, né? A gente vê crescendo o dinheiro pouco a pouco, vê o resultado do nosso trabalho, né, Suzana?
Com certeza. O nosso trabalho, gente, ele é o que nos dá mais resultado financeiro. É o nosso trabalho. Não são os seus investimentos, é o seu trabalho. Só que o seu trabalho é o que você tem de mais arriscado também, né? Porque se você não trabalha, na maioria das vezes você não ganha. Você depende muito da sua força física. Você está muito concentrada em uma renda só, que é você mesma. E quando a gente começa a investir, a gente diversifica esse risco. Ou seja, você faz reduzir o risco dos seus investimentos. Você passa a ganhar dinheiro a partir de outras fontes. O seu dinheiro estará rendendo, estará valorizando por você. Então, não pense que são os investimentos que vão te enriquecer. Não, o que te enriquece é a sua profissão, é a sua renda. Agora, se você não sabe gerenciar bem a sua renda, se você não tem essa educação financeira, essa maturidade para gerenciar bem a sua renda, o que você ganha, o que a tua profissão produz, né? O que você produz dentro da sua profissão, aí não tem jeito mesmo. Porque ou você vai ser do tipo desorganizada que não guarda nada, ou vai ser do tipo poupadora que deixa o seu dinheiro desvalorizando, ou você vai ser do tipo investidora que tem uma rentabilidade muito ruim porque não toma a rédea da situação. E aí a opção é você investir o seu dinheiro com confiança, porque você coloca o seu dinheiro para render, para valorizar, você consegue manter e aumentar o seu patrimônio, o patrimônio que você está construindo através da sua profissão. Então, isso é o mais importante, né? E os investimentos, eles são isso, é uma construção. Ontem eu estava falando sobre juros compostos, né, na aula 1. E quando a gente olha a fórmula dos juros compostos, a gente lembra daquele Nzinho exponencial. Né? Então, quando tem um tempo ali em exponencial, você sabe que o tempo é o mais importante. Teve uma colega que ela comentou, assim, ela falou assim, eu tenho 51 anos, fiquei desanimada, sabe? E é Quanto normal, antes né? começa, bem melhor, né? Quanto antes, melhor. É normal dar esse desânimo. A curva Só dos juros que compostos é muito Só que o surpreendente. melhor, o melhor é o mais cedo. Mas se no mais cedo não deu, tem que ser Essa é agora. a hora, Essa é Essa a é a hora. hora, entendeu? Antes tarde do Se que você, nunca. se não for agora aos 51, aí ela vai ficar desanimada aos 51. Quando for aos 55, ela vai ficar mais e É. nunca vai E começar. aí já perdeu 3 anos, né? Não é? Então, assim, tem colegas que ela mandou, eu tô me sentindo uma idiota. Teve uma que mandou assim, eu tô me sentindo uma idiota aqui, porque eu passei a vida inteira meu dinheiro na poupança. Mas infelizmente é um conhecimento que a gente não tem, assim, não tem pessoas assim que cheguem, nos expliquem. E quando tem, a ficha tem que cair por sua conta, porque quantas vezes eu apareço para vocês, né? Oi, médica, você que é médica, presta atenção, tá? Quantas vezes, né? Você vê a minha carinha passando. Nós somos hoje no Brasil, eu estava olhando no site do CFM, somos 277.400 médicas. Nossa. Então, dessa quantidade, eu acredito que eu já devo ter passado aí na frente de umas 200 mil médicas no Brasil, se brincar. E, infelizmente, é aquela... E foi assim que eu conheci, aparecendo na minha telinha do Instagram. É aquele clique que tem que dar, assim, tipo, poxa, que curioso, será que isso serve para mim, né? Mas é individual e o momento da pessoa chega, né? Chega o momento da pessoa. E assim, tem muita coisa que atrapalha aqui. Então, quase que você fica fora do SabeMed porque você pensa, não, será que eu vou ter tempo? Será que eu vou conseguir? E só me conta uma coisa, o que você acha que aconteceria se você não tivesse entrado pro SabeMed? Assim, como que estaria a vida financeira da Charla hoje? Assim, eu continuaria poupando o dinheiro, mas eu não teria o conhecimento suficiente para rentabilizar mais o meu dinheiro, colocar o dinheiro para trabalhar por mim, né? Como você fala, coloca o seu dinheiro para dar plantão por você. Então, não é que o dinheiro ele ia se multiplicar exponencialmente em pouco tempo, mas cada dinheiro que eu ganho suado com o meu trabalho, eu consigo poupar e hoje fazer com que ele multiplique de acordo com os rendimentos, com os investimentos que eu faço. Se eu não tivesse feito o SaveMed, provavelmente eu ficaria sempre naquela mentalidade poupadora ou com investimentos de muito baixo risco, o que não é suficiente para adquirir o montante, por exemplo, da aposentadoria, fazer aquela diversificação segura dos investimentos. Porque eu também não coloco meu dinheiro no que eu não sei o que é.
Então, eu precisava desse curso para ter mais segurança e escolher com mais propriedade aquilo que eu ia investir. Eu fico muito feliz com o seu resultado, porque eu sei o quão dedicado você foi. E não significa, gente, que a dedicação da Charla é porque ela tem tempo, porque a vida dela é mais fácil, porque, né, ela é diferente. Não, é porque simplesmente ela quis. Simplesmente ela decidiu que queria. Que a mudança na vida financeira da gente é uma decisão. Não, eu quero mudar. E sim, vai ser do jeito que tem que ser. Porque nós nos vitimizamos muito, sabe? Então, assim, ah, não, mas é porque eu tenho 2 filhos. Ah, não, mas é porque eu tenho que cuidar de não sei quem. Ah, não, é porque minha vida é diferente. A gente sempre tem algo diferente dos outros, mas que nós podemos tomar decisões, né? Então, é isso que eu Sim. falo. A Semana da Médica Investidora está aí, ela é gratuita. Mesmo que você não vá entrar no curso posteriormente, faça a Semana da Médica Investidora, se Vale dedique, muito a porque tem pena. Todo o muito aprendizado. conteúdo que está gratuito vale muito a pena. Então, não percam. Eu quero te agradecer e pedir para que você dê um último recadinho para os colegas. Uma última frase, assim, do que foi mais impactante para você e como que você acha que elas, né, podem se beneficiar aí de tudo que tem por vir. Então, assim, você é a dona do seu tempo, você que vai gerenciar o seu ganho. Então, vale a pena investir em conhecimento, porque se você não dedicar esse tempo hoje, com certeza lá na frente pode se arrepender de não ter gerenciado bem o seu dinheiro e não ter acumulado aquilo que você queria, né? Então, sobre o curso é muito direto para quem tem pouco tempo. A Suzana faz uma metodologia super aplicada para a nossa realidade, com termos que a gente consegue entender, é de fácil acesso, fácil entendimento. Então, não percam essa oportunidade de realmente aprender e ser uma médica investidora. Ser uma investidora, para quem não é médica também, esse curso é para todos, o conhecimento é para todos. E se eu não tivesse escolhido fazer esse curso, né, ir atrás do conhecimento em outros vídeos, em outros conteúdos, eu estaria perdendo o meu dinheiro para a inflação, mas eu decidi começar logo o meu planejamento. E eu recomendo que todas façam o mesmo o quanto antes. Sucesso! Ai, muito obrigada. Te desejo muito sucesso, né? Eu fico muito orgulhosa das minhas alunas. Então, tudo que eu desejo aqui para todas é realmente do fundo do meu coração. E eu te desejo muitos bons investimentos em realização dos seus sonhos, com seus planejamentos, tudo andando, tudo em ordem. Agora, ainda mais com o mestrado pela frente. Então, muito sucesso nessa nova etapa da sua vida. Obrigada! Assim, só tenho a agradecer, né, o voto de confiança que você deu e te dizer que eu estou à disposição, tá bom? Sempre fico à disposição de vocês para o que precisarem. E é isso, Charla. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Suzana. Também te desejo o melhor, muitas bênçãos na tua vida e que você continue a nos ensinar com esse seu jeito meigo, direto, com essa sua metodologia maravilhosa, que a gente possa sempre estar aprendendo, porque a melhor forma de se aprender é ensinando. Então, eu sei que você também aprende a cada dia e eu te desejo o Verdade. melhor. Só tenho a agradecer por todo o aprendizado, todo o conhecimento que você tem nos passado em todas essas aulas. Muito Obrigada. obrigada. Um beijão, tá? Beijo. A Charla entrou na turma 15 do SavMed, que nós encerramos aí tem uns 2 meses. Então, o conhecimento ele é adquirido rápido. E a Semana da Médica Investidora ela é feita de forma gratuita para que você também aprenda, para que você coloque o seu dinheiro, para que você consiga investir o seu dinheiro pela primeira vez. Para quem já tem conta na corretora vai aprender, para quem não tem vai abrir. Então, o desafio está aí. Ontem eu já liberei essa aula da corretora para vocês colocarem isso em prática. Eu vi que a Ana Maria está perguntando quanto ao valor do curso. Ana Maria, essa semana, né, essa semana de preparação aí para a abertura da turma, a gente sempre tem muitos ajustes a fazer. Então, eu realmente ainda não sei o valor exato do curso,
Mas assim que a gente tiver, a gente vai informar, provavelmente durante essa semana mesmo, tá bom? Então era isso, gente. Uma boa noite para vocês. Eu aguardo vocês amanhã na aula 2 da Semana da Médica Investidora. E na quinta-feira, para quem não está sabendo, tem um super plantão aí para vocês investirem pela primeira vez. Olha, a Isabel tá falando, abri minha conta na Rico hoje. E essa é a super atividade que ficou ontem, né? Da aula de ontem. Então, quem ainda não abriu, abra a conta na Rico. Foi a corretora que eu sugeri, mas também não tenho ligação nenhuma com a Rico, tá, gente? Então, se você, eu tenho uma conta em outro lugar, ótimo, não tem problema. E aí, amanhã eu vou falar sobre os melhores investimentos. Na quinta-feira, eu vou fazer um plantão para que vocês possam aí entrar, tirar as dúvidas de vocês, precisar de um suporte para fazer seu primeiro investimento, nós estaremos aqui, tá bom? Ai, que bom, a Amanda está dizendo que conseguiu encontrar o arquivo. Entrem no grupo do WhatsApp, meninas. Entrem lá, porque é lá que a gente vai concentrar todos os arquivos. Mas se você não quer... tá falando que não encontrou. Mas se você não quer entrar no grupo do WhatsApp, também tem na comunidade do Facebook da Semana da Médica Investidora, tá bom? Fala comigo, Amanda. Fala comigo no privado, que eu não sei se foi você que falou comigo sobre um material em PDF, e eu conversei com a equipe, que eu não consigo mandar o PDF para você, mas eu vou te mandar o número da equipe do WhatsApp para você dar um oi e a gente manda o PDF para você por lá, tá bom? Fala comigo no direct que eu te respondo, tá? Um grande beijo, gente. Até amanhã, às 20h13, na nossa super aula 2, na aula ao vivo, em que eu vou falar sobre os melhores investimentos, tá bom? Tchau, tchau. Boa noite.